Olá, pessoal, boa tarde. Hoje vamos para mais um nosso Bem Mais Saúde. Hoje estamos contando aqui com a doutora Yasmin, com a presença também do doutor Kevin, nosso convidado, para falar sobre um tema que é muito importante, né? IST. Nós temos aqui a nossa apresentação. Vamos falar então sobre o bloquinho consciente, né? Como é que foi importante comemorar então esse período de carnaval também, festejar, né? E não esquecer, é claro, da saúde, né? Então estamos aqui com a doutora Yasmin, com o doutor Kevin, que vai falar um pouco de o que que a gente faz agora, que já comemorou, como é que se teve ou não juízo nesse período, né, gente? Então vamos falar quais são as medidas que nós podemos tomar também, né, para que esse carnaval tenha sido maravilhoso, né? Então, falando um pouco sobre as ISTs, né, sobre esse bloquinho aí, sobre esse carnaval, e como é que a gente se cuidou, né? Como é que evitamos algumas possíveis doenças? Então, eu estou convidando hoje, então, a doutora Yasmin, que é a nossa médica da APS, tá? E também o doutor Kevin, nosso médico convidado, para falar um pouco sobre esse assunto. Então, vou deixar aí a palavra com vocês, doutores. Doutor Yasmin, aproveita aí para fazer uma introdução junto ao doutor Kevin, né, para que a gente possa, então, entender um pouco mais desse assunto, que são essas ISTs, né? Boa tarde, pessoal. Desculpa a rouquidão que eu tô um pouco gripada, tá? Eu sou a doutora Yasmin, eu sou médica da família aqui da PS da Bencorp, tá? Eu sou formada na Universidade Estadual Paulista e eu vim hoje aqui fazer uma pequena introdução só para a gente saber um pouquinho mais, né? Tem muitos termos médicos, de um jeito um pouco mais fácil de entender o que são as ISTs por que a gente está trazendo esse bate-papo hoje, né, nesse pós-carnaval, como a Gabi falou. No primeiro slide aqui, né, a gente vai falar sobre a definição de ST, né? O que é IST? Antigamente a gente falava DST, né? Hoje em dia o termo correto é IST. Então, literalmente são infecções sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, elas são infecções que passam pelo contato sexual, que pode ser vaginal, anal, oral, mas também pode ser pelo sangue ou até da mãe para o bebê, né, no canal do parto. Mas o que a gente vai falar hoje é mais a transmissão pelo contato sexual mesmo, tá? E elas são causadas tanto por vírus quanto por bactérias ou outros micro-organismos. Pode passar. E a gente tem que reforçar aqui que contrair ST, discutir sobre ST não é um sinônimo de promiscuidade, tá? Qualquer pessoa sexualmente ativa hoje em dia pode ter, são infecções que muitas vezes não dão sintomas, tá? E aí isso é importante a gente trazer, porque a gente sempre imagina, né, lesões super feias, corrimento e tal, só que a maioria das ISTs no início, nas primeiras semanas, não tem sintomas, elas são silenciosas. Então, por exemplo, a pessoa que tem, ela pode não saber que tem, e o principal, a gente pode transmitir, né, mesmo sem sintomas. Por isso é importante, tão importante, né, a prevenção aí, e é o que a gente vai discutir hoje. Pode passar. E alguns exemplos, né, de STs que a gente fala mais aqui no Brasil é o HIV, né, que todo mundo conhece, a gonorreia, sífilis e clamídia, o HPV, tá, que é o que a gente vê também na parte do Papa Nicolau, da mulher, né, as hepatites B e C, que muita gente não sabe que são IST, tá, e a herpes genital, que todo mundo aí também conhece, né? É, e é importante a gente falar que algumas têm cura, né? E outras têm tratamento. Então, por exemplo, a sífilis e a gonorreia, a gente tem um tratamento específico, né? Um tratamento com antibiótico. E o HIV, por exemplo, ele tem tratamento e tem controle. Então, hoje em dia, a gente ainda não tem, né, oficialmente uma cura, mas o HIV hoje em dia não é aquela sentença de morte, né, como antigamente era. Então, hoje em dia, uma pessoa que vive com HIV,
que tenha procurado o tratamento com os antivirais e que faça um acompanhamento aí certinho, né, com o infectologista ou com o seu clínico, consegue viver uma vida praticamente normal. É muito importante a gente relembrar disso também. Pode passar. E assim, pensando em sintomas, né? A maioria, como eu disse, no início não tem sintomas, são doenças silenciosas, mas se aparecerem sintomas, quais que a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? Então, principalmente, alguns tipos de corrimentos diferentes do habitual. O que é diferente? Um corrimento aumentado, um corrimento com uma cor diferente, com um cheiro diferente, ardência para urinar, que pode também ser confundido aí com uma infecção urinária, mas também pode indicar uma IST, tá? Feridas na região genital. Então, a gente tem aqui no slide alguns exemplos, né? Coloquei lesões mais tranquilas para não assustar ninguém, mas a gente tem a primeira imagem ali em cima no canto esquerdo, é a lesão típica da herpes, né? Que são essas bolinhas aí com um envolto aí um pouco avermelhado, que ardem bastante. Tem a úlcera aí à direita da sífilis primária, que é uma úlcera bem limpa, bem delimitada aí, e uma lesão aí de boca, né, de lábio, na parte de baixo, que é uma lesão suspeita que a gente pode aí pensar numa IST. O que mais que a gente pode pensar? Verrugas, dor na região da pelve, ínguas, né, que são os linfonodos aí na região da pelve também, e também febre sem causa aparente, que é menos comum, mas também pode acontecer, tá? Doutora Yasmin, não tá fácil assim de ver, né? A gente sabe que pode até contagiar, né? Mas como você disse, a maioria não tem sintomas, né? Agora me diz uma coisa, esse carnaval, as pessoas se beijando tanto, né? As STs, elas passam por beijo, doutora? Então, existem, né, algumas ESTs aí que a gente tem a lesão oral, né, como a gente viu no... Volta até um pouquinho o, o slide, né? Se tiver uma lesão ativa aí, né, e a gente tiver o contato de mucosas, pode existir a transmissão, tá? Mas não é tão simples assim, beijou, passou IST. Depende do tipo da IST e se existem lesões ativas que vão estar, né, em contato com a mucosa de uma pessoa para outra. Então, depende, né? A resposta é depende, né? Não é tão simples assim, beijou, pegou. Não. Depende da doença, né, e do sintoma que a pessoa está tendo. Ah, sim, doutora, obrigada. Imagina. E, e assim, relembrando, gente, que nem todo sintoma é igual esses sintomas que eu falei, né? Por exemplo, ardência, urinar, nem todo sintoma é ST, tá? Então, a gente não precisa se desesperar. O importante é a gente não se automedicar quando vê alguma alteração, tá? Então, é importante procurar um atendimento médico, uma orientação médica, não usar as pomadinhas que a gente tem em casa, ou a pomadinha que o farmacêutico, né, indicou, porque às vezes a gente está trazendo aí o tratamento, né, correto e o diagnóstico correto, tá? Mas, assim, qualquer alteração na região íntima merece atenção, né? Então, é importante a gente, sempre que vê uma alteração, procurar aconselhamento e não se desesperar e tentar aí tratar de forma indevida. Passando para o próximo slide, né? Então, por que a gente está falando de STs aí no pós-carnaval? Por que o carnaval é um período aí que a gente fala mais disso, que existem mais atendimentos sobre isso, que existem mais dúvidas, né? Principalmente aí no pós-carnaval, porque é um período de festa, de descontração, onde a gente encontra outras pessoas, então a gente pode ter mais parceiros, pode ter um uso aumentado de álcool, de outras substâncias, né? Questão do preservativo, pode esquecer, rasgar, usar incorretamente, né? Mas a gente tem que lembrar que isso não define ninguém, tá? Então, pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer orientação sexual. O importante é a gente ter, né, a informação de onde procurar ajuda caso aconteça alguma exposição aí indevida, né?
Então, quando a gente deve procurar um serviço de saúde, a gente procura, por exemplo, né, são alguns exemplos. Se a gente teve uma relação sem preservativo, ou o preservativo acabou rompendo, a gente usou incorretamente. Se surgiu qualquer sintoma desses que a gente comentou, né? Então, ardência para urinar, alguma úlcera, algum corrimento diferente aí, ou se eu tive alguma relação e não lembro realmente se eu usei o preservativo, o que, que aconteceu, ou se a gente quer fazer um check-up pós o carnaval. E lembrando que, assim, independente da exposição, é importante todo mundo testar pelo menos uma vez por ano. A gente não tem mais aquela necessidade de testar só quando teve exposição, porque, como eu falei, a maioria das doenças, né, sexualmente transmissíveis, elas não têm sintomas. Então, às vezes a gente está exposto de alguma forma, não sabe, né, e acaba diagnosticando no exame de rotina. E isso já adianta o nosso tratamento, diagnóstico e previne qualquer complicação. Então, independente assim de uma maior exposição ou menor exposição, é importante pelo menos uma vez por ano fazer aí a testagem, que a gente vai falar mais tarde. E doutora Yasmin, até falando sobre essa parte, né, de buscar, né, fazer esses testes. Agora teve o carnaval, né, para aquelas pessoas que não se protegeram direitinho, né? Com quanto tempo depois de uma relação desprotegida ela vai procurar o serviço médico? É de imediato? Eu vou ter sintomas logo em seguida? Como é que isso acontece? Então, é difícil, assim, ter sintomas logo em seguida. Geralmente, cada doença tem uma coisa que chama tempo de incubação, né? Então, por exemplo, a sífilis, a gente só vai positivar o exame mesmo 30 dias após a exposição. Gonorreia, clamídia, geralmente é de 7 a 14 dias. O HIV, para o teste definitivo, a gente tem que esperar 30 dias, né? Então, o importante é, teve a exposição, eu procuro aconselhamento médico, porque aí ele vai, o ambiente que você vai, né, que são os postos de saúde ou pronto-socorro, vai avaliar qual foi o tipo de exposição, né, que a gente vai falar mais para frente, e quais são os testes que a gente pode fazer. A gente também tem a PEP, né, mas eu vou adiantar um pouquinho o que o doutor Kevin vai falar. Né, tranquilo. E doutora, apareceu aqui uma pergunta da Daniela, tá? Uma pergunta bem interessante também. É, Nós podemos buscar o médico da família para solicitar check-up depois do carnaval? Será que serve também o médico da família, procurar um APS de repente, né? Será que eles nos auxiliam também com esse problema? Com certeza. O médico da família, a gente fala que é o médico que vai acompanhar a gente para o resto da vida, né? Continuamente. Então, qualquer queixa que a gente tenha, porque aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de ir no especialista, né? Então, eu tenho uma queixa ginecológica, eu vou direto no ginecologista, mas o médico da família, ele tem o conhecimento suficiente para fazer essa prevenção, né? Que eu acho que é o principal, orientar a questão da prevenção, orientar a testagem, fazer o acompanhamento e referenciar para o ginecologista se necessário. Então, na verdade, a atenção primária, né, é a porta de entrada e, na verdade, é onde a gente vai fazer o mais importante aí, que vai ser a prevenção e a questão da pós-exposição imediata, né? Se tiver alguma complicação, aí que entra o ginecologista, por exemplo, mas o médico da atenção primária vai ser a porta de entrada e é assim, todos os meus pacientes eu falo que tudo vai ser tratado aqui e se precisar, né, a gente vai referenciar. Então, com certeza aí é o ambiente para trazer essa questão sem problema nenhum. E agora, gente, a gente vai entrar para parar um pouquinho com essa. Eu sei que é um pouco chato essa apresentação de slide, um pouco mais teórica, mas foi só para dar uma introdução, tá? Porque agora a gente vai entrar na conversa mesmo do que a gente queria trazer para vocês, que é a pós-exposição, que é o que a Gabi acabou de perguntar, né? O que eu vou fazer, né?
após a exposição, quando que eu posso procurar um serviço, quais tipos de teste que eu vou fazer, e essa parte a gente chamou o Dr. Kevin aqui, né, que é o especialista ginecologista obstetra aí, que vai tirar essas dúvidas mais específicas, tá? E aí eu abro aí a apresentação tanto para a Gabi quanto para o Dr. Kevin, né? Para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Oi a todos, boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer o convite feito pela Bem Mais Saúde e a doutora Yasmin, que é um assunto muito importante e eu vi que tem muitas pessoas online, vocês tiraram tempo do vosso dia para poderem estar aqui nos escutando, isso é muito importante. Vocês vão ser difusores dessa informação, né? E assim, o que a doutora Yasmin acabou de falar é de extrema importância, porque parece corriqueiro, mas no Brasil, por exemplo, um dos pontos mais importantes que o sífilis é uma doença que a gente podia ter erradicado, mas a sífilis congênita, todos os anos ela sobe um pouquinho mais. A gente vê muitas pacientes chegarem no consultório, nos hospitais, com uma dinâmica onde existe a necessidade de tratar o recém-nascido que adquiriu sífilis pela mãe. Então, são questões bem corriqueiras, mas muito importantes da gente ter discussão, né? Assim, eu vi aí a questão sobre o médico da família, ele, de fato, é o mais importante nesse ambiente todo, que ele é a porta de entrada para o serviço terceirizado. E você não necessita propriamente de um especialista para conseguir difundir a resolução do seu problema. E na questão das ISTs, quanto mais precoce você for atrás, mais rápido você tem a solução. Eu vou deixar as coisas desenrolarem aqui pela gente, nossa discussão, mas basicamente a gente tem o mecanismo da exposição e do controle posteriormente, né? Onde quando você foi exposto de alguma forma, teve um trauma pérfuro cortante, alguém perfurou você com uma agulha, Deus me livre, você foi cortado por alguém, você fez alguma coisa, você teve relação sexual protegida, tanto homem quanto mulher, a gente tem protocolos estabelecidos para rastreio, né? A gente vai primeiro testar, o paciente chega, só para você ter uma ideia, o paciente chega em qualquer serviço, vai ser testado com um teste rápido, porque é um teste que coloca sensibilidade para a gente identificar se você já tem. Se você não tem isso, a gente vai fazer profilaxia com todas as doenças possíveis de adquirir deste ato. A gente vai tratar sífilis, a gente vai tratar tricomonas, a gente vai tratar gonorreia, clamídia, e HIV a gente vai fazer a pré-exposição, a pós-exposição, que é o PEP. Tudo isso é feito no primeiro atendimento do paciente. Então, a questão envolvendo a questão do IST é sempre a parte pejorativa, né? Onde o indivíduo tem um certo preconceito ou medo de ir atrás, de procurar, se sente, de certa forma, já ouvi esse relato de dito de pacientes, me sinto sujo por estar fazendo isso, mas isso não tem nada a ver. É uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde pessoal, e independente do que foi feito, o que aconteceu, na maior parte das vezes a gente não se importa com isso, a gente só quer ajudar o paciente a resolver o seu problema e ter uma qualidade de vida e saúde plena, ok? Então, bora lá. Eu não sei como que a gente vai fazer, mas eu vou. Eu não sei se você vai preferir ficar fazendo as questões e perguntar o que você. Eu vou falando. Pode, é, a gente vai falando, sim, doutor. Então, aqui então, é onde, como conseguir ajuda, né? Como é que a gente vai fazer isso, então, né? Para depois que teve, então, essa relação uhum, desprotegida, como é que a gente consegue procurar ajuda, né? Em qual momento, né? Aí, voltando até a falar mais um pouquinho sobre isso, né? A doutora isso. Yasmin falou que cada patologia ela tem um período de incubação, né? Mas o que que eu posso levar para geral, né? O que que eu posso procurar ajuda, né? Como? Isso. Então, é assim, como funciona? Quando você tem esse evento de exposição, a primeira coisa é se manter calmo, né? O mundo não vai acabar frente a esse único evento e você tem que procurar auxílio. Você não vai lembrar, provavelmente, de onde procurar auxílio, mas o mais importante é você ir atrás de qualquer ponto de saúde específico, qualquer indivíduo relacionado à saúde pública, qualquer indivíduo, médico do trabalho,
onde você conseguir se conectar com esse indivíduo, você vai conseguir procurar essa assistência da melhor forma, ou nas UPAs de 24 horas, pronto-socorros, hospitais de nível terciário, maternidades, hospital de assistência à mulher, qualquer lugar que você tenha isso, você vai encontrar essa assistência. Quando você chegar num lugar específico, por exemplo, eu fui para a UPA, nem todas as UPAs elas vão ter a disponibilidade de ter o remédio de pós-exposição, por exemplo, do HIV. Então, você, na maior parte das vezes, vai ser referenciado para algumas unidades onde você vai encontrar esse remédio, que é de graça pelo SUS. Então, onde você for, normalmente você vai ser referenciada para o local específico que você vai encontrar a medicação. Por exemplo, como funciona em Santo André, onde eu atuo como diretor clínico no Hospital da Mulher? Quando você vai para qualquer unidade de saúde de Santo André, e se você for mulher, você acaba sendo referenciada para o Hospital da Mulher de Santo André, que é um hospital terciário para ginecologia e obstetrícia. Nós lá detemos as medicações para iniciar esse tratamento de pós-exposição, tá? Que é o PEP. Daí, a continuidade da medicação, por exemplo, quando você vai fazer o PEP, você faz 28 dias da medicação, tá? E a continuidade desse medicamento vai ser referenciada para um setor específico destinado a cada município, a entregar o município ou um bloco específico, onde vai ser destinado a entregar a medicação para você, tá? Mas esse processo é um processo que é feito de formas diferentes em lugares diferentes. O mais importante é, tive a exposição, vou procurar assistência médica. Eu não sei onde eu encontro assistência médica, vá para qualquer lugar. O importante é que você procure essa assistência, vá para a UPA mais perto, para a UBS, para o hospital mais perto. Ah, tem um plano, vai para o hospital mais perto de saúde. Os mesmos, através do sistema que eles têm lá, vão te encaminhar para o serviço mais importante para realizar tal medicação. Porque essa falta de procura da assistência após exposição, às vezes lhe prejudica na cura. Por exemplo, o HIV. Se você tiver contato com a pessoa, secreção, sangue, e esse sangue ou secreção entrar em contato com o seu sangue e secreção, você tiver uma ferida, uma perda de solução de continuidade, que a gente chama na medicina, entrar esse sangue, você deve procurar assistência, e quanto mais precoce você procurar, mais eficaz é o remédio. Ele tem um prazo de 72 horas para fazer o efeito pleno, mas se você introduzir a medicação nesse período, quanto mais tempo, mais rápido você introduzir, melhor é, tá? Então, se eu for procurar, tive a exposição hoje, e já for procurar a assistência hoje, o resultado a longo prazo vai ser muito melhor para mim. E claro, isso é para as minhas queridas pacientes, eu sou ginecologista, eu vou para esse lado também. E claro, quando a gente vai pensar na exposição, na parte por exemplo, falta de uso do preservativo, acontece com muita frequência, não é uma coisa que a gente tem que ficar julgando ou similares, nós também vamos vincular a parte de a exposição ao HIV, ao sífilis, à clamídia, gonorreia, e também uma coisa muito importante, a gente sempre vincula ao tratamento frente a uma contracepção de emergência. Então, nós sempre juntamos todos esses elementos para conseguir entregar para a paciente o melhor serviço possível, garantindo que ela fique bem em todo sentido. Certo, Não sei se obrigada, fica a doutor. dúvida. Ficou ótimo, doutor. E falando assim nessas secreções, né, essa parte de carnaval também, bom, uma dúvida que tem aparecido às vezes é a pessoa ela ter usado banheiro químico, né? E será que isso pode também transmitir algo? Usei um banheiro químico, aqueles banheiros sempre estão muito sujos, né? Eu posso contrair algo de lá? Alguma infecção sexualmente transmissível? Perfeito. Nossa, essa sua dúvida é maravilhosa. Acontece com muita frequência. Isso é uma pergunta que ela é rotineira no consultório, tá? A infecção urinária, a IST, ela precisa do elemento viral bacteriano
entrar em contato de alguma forma com o vetor que quem transmite está transmitindo para você, tá? O indivíduo, a mulher, o homem, tanto faz, que tem a doença, precisam transmitir para outro indivíduo. No banheiro, academia, sentar no vaso, utilizar papel higiênico diferente, higienização íntima, nada disso transmite uma IST para você. Você precisa ter contato com a secreção. A Danila falou uma coisa muito legal aqui. A- o, você precisa ter contato com a secreção do transmissor. Por exemplo, assim, eu vi um post no Instagram outro dia, muito legal, onde ela fala que tinha dúvida se tinha adquirido o HPV sentando no banco da academia. Não tem como, não tem como. Precisa ter contato com secreção. A secreção, por exemplo, do pênis, o sêmen e o líquido seminífero que vem antes da ejaculação, ele transmite algumas doenças, tá? Então faz parte dessa situação. Não tem como transmitir. E do Então, beijo, continuando. E do beijo, uma coisa que a doutora Yasmin falou muito bem. hum, Você precisa ter lesões ativas, tá? Por exemplo, assim, eu vou pegar HIV beijando alguém. É muito raro. Você precisa ter lesões ativas na boca, a pessoa precisa ter lesão na boca também, não de HIV, claro, não existe isso, mas precisa ter lesões com saída de secreção e sangue, e você pegar isso para você também. E essa pessoa tem que ter uma contagem viral muito alta. Aqui no Brasil, a gente tem uma honra ou mérito, posso assim dizer, de tratamento e cuidado do HIV que nem outro lugar no mundo tem. Então, grande parte das pessoas está sendo tratada e elas estão protegidas de alguma forma e não são transmissores. Eles são pessoas que convivem com HIV. certo, doutor. Aqui também tem mais uma pergunta que, né, que a Daniela fez. Acho que você já deu até uma olhadinha, né? É bem interessante porque as pessoas, elas muitas vezes não sabem o que fazer, né, no caso de uma dúvida. Muitos acabam marcando logo uma consulta, procurando médico, mas Sim, seria, então, mais interessante, de repente, realizar os testes rápidos, né, antes da busca do médico, procurar, então, esses serviços. ótimo. É, O teste rápido é muito bom. Ele é se eu tiver possibilidade de realizá-lo, maravilha. É que quando a gente vai focar no IST, vem outros problemas, né? A gente pensa em outras mil coisas juntos. Então, a ansiedade que gera, o desconforto que gera, nos faz buscar todo tipo de assistência. Mas o teste rápido, ele permite que a gente descubra, por exemplo, assim, você teve essa exposição agora e você não sabe. Se você fizer o teste rápido agora, eu não estou interessado em saber sobre a exposição atual, de certa forma. Eu estou interessado em saber se você já tem. Porque aí eu não trato você para a exposição, eu trato para a doença. Aí o tratamento é diferente, né? Mas assim, sim. sempre que possível, eu digo para minhas pacientes, você está andando perdida, viu algum lugar que está testando? Testa. Aproveite e Ah, testa. que maravilha, é isso mesmo. Obrigada, doutor. Então, enquanto a gente vai colocando aqui a apresentação novamente, eu vou então fazendo até algumas perguntas, doutor, que a gente sempre tem algumas dúvidas em relação a isso, né? As pessoas têm até perguntado, falado, né? Então, sempre que tem uma palestra sobre IST, eu vejo as pessoas comentando. Primeiro, né, a história da IST era muito, né, da AIDS principalmente, era que era uma doença que só homossexuais tinham, né? Hoje em dia a gente vê que todo mundo pega, né? Por que isso acontecia? O que é que acontecia assim, antigamente, que as pessoas achavam que só homossexuais, né, tinham essa doença, né? E até um alerta para as pessoas, né, que realmente é uma doença que qualquer pessoa pode pegar, né? Sim. É uma questão meio pejorativa e preconceituosa da época, onde existia muita desinformação frente a isso, sabe? E essa desinformação foi muito prejudicial para o tratamento de inúmeras pessoas e segmento, onde quando você ganhava o diagnóstico, você tinha uma sentença de morte. Mas graças
a evolução de todo esse processo social. A gente teve cantores internacionais que falaram abertamente. Isso possibilitou a gente ter uma base mais estruturada sobre esse conceito, né? Mas isso nunca foi real. É que a questão envolve que o HIV é transmitido através de secreção fisiológica, o sangue e o sêmen, tá? E o que acontece é que durante a relação sexo anal, independente se for homo ou cis, tanto faz, afetivo, e que existe mais chance de você ter lesão durante a relação anal, e por conta disso você tem a chance de transmitir mais e ficar infectado mais vezes. Mas não quer dizer que é exclusivo de uma população específica ou de alguém que tem uma prática sexual específica. O HIV transmite para todo tipo de pessoa, toda forma, e ele está mais vinculado à relação sexual porque é onde você tem esses traumas. Inclusive, na última carta do Ministério da Saúde, se vocês procurarem agora, escreverem online PrEP e PEP, vai abrir uma página maravilhosa. É muito legal. Vai abrir uma página maravilhosa falando sobre a prevenção. E eles orientam que o uso do preservativo, claro, e o uso de lubrificante. Porque o ato sexual, independente se for anal ou vaginal, ele pode e ele causa geralmente lesões, microlesões na parede da mucosa do ânus e da vagina. E por conta disso, isso faz com que exista uma solução de continuidade. Permite que você ganhe ou não, você fica mais sujeito a ter ou não essa infecção por conta do HIV, tá? É verdade. E eu já vi até, né, que no posto de saúde, além do preservativo, né, o SUS ele também nos dá esse lubrificante, pessoal. Então, temos aí umas boas chances de se prevenir, né, doutor? Facilitar também para que essas microfissuras, né, não corram Isso. e isso aconteça. Aqui nós temos mais uma pergunta, tá? Daniela tá on Quais... fire. Adoro Opa, a pessoas que Daniela está bem participam. interativa. Vamos lá, pessoal, fazer que nem a Daniela. Então, nós temos aqui, falamos um pouco mais sobre HIV, né, que realmente é aquela doença que não tem cura, né, embora o tratamento hoje seja até mais eficaz, né? Uhum. Mas quais são as ISTs que são mais comuns, né? E como vai a prevenir além do preservativo? Até emendando isso, doutor, o preservativo, ele realmente previne todas as infecções? Então, vamos fazer aí essas três Perfeito. perguntinhas para a gente poder fazer, falar um pouquinho mais sobre essa exposição. Perfeito. A IST mais comum no mundo inteiro, no Brasil, é o HPV e a clamídia. São poucos, é pouco difundido isso, porque a clamídia ela é assintomática no sexo masculino. Apenas as mulheres têm clamídia como sintoma específico, aquele corrimento, a dor na relação sexual, e ela transmite porque o portador ele é assintomático, ele não sabe que tem. Simplesmente é uma doença que vai fazer desculpa a palavra, um estrago no corpo uterino descomunal, levando à infertilidade muitas das vezes. E claro, o HPV. O HPV é o problema do século. A gente tem vacina, a gente tem formas de tratar, de prevenir, e todas essas ISTs são preveníveis pelo preservativo. O que acontece é que o, a contracepção está muito ligada diretamente ao uso ou não do preservativo. Quando eu tenho uma contracepção muito eficaz, geralmente eu deixo de lado o uso do preservativo porque ele está vinculado apenas como contraceptivo, tá? Contraceptivo de barreira. Mas quando eu oriento o uso de contracepção, eu oriento em conjunto o uso de preservativo, porque a gente precisa se proteger e a flora vaginal feminina é muito frágil. Qualquer evento pode modificar isso. Mas o preservativo é o método, é o principal, é o que deve ser utilizado para proteção contra qualquer IST, HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, micoplasma, donovanose, tudo É, protegido por conta dele.
algo tão barato que nos protege de tanta coisa, né? Exato, E, exato. doutor, até aproveitando, doutor Kevin, em relação ao HPV, né? Então ele está em praticamente primeiro lugar aí na colocação. E a gente quase realmente não sabe disso, né? É pouco difundido, né? Uhum. Agora, nós temos a vacina do HPV. Ela vai proteger contra todos os tipos de HPV? E todos esses tipos, eles também podem virar um câncer? Como é que isso Ótimo. funciona, doutor? Nossa, pergunta perfeita. Antes da gente, antes de eu responder a pergunta, eu quero que vocês sintam a mesma frustração que eu sinto na minha vida como um geólogo. As doenças, as ISTs, elas existem, elas estão aí, tá? Além do HIV, as demais, elas são muito simples de tratar, quando diagnosticadas adequadamente, tá? A gente tem formas de fazer rastreio, a gente tem formas de fazer tratamento quando ela se complica. O problema é que nós não temos difundido a informação. Por exemplo, assim, ó, o HPV, ele é um vírus que ele está dentro do DNA do ser humano. 80% da população brasileira tem HPV de alguma forma ou vai entrar em contato com HPV em algum momento da vida. Mas nós conseguimos, como o corpo ele consegue curar sozinho, resolve o problema. É um vírus que se incorpora nas nossas células, mas a gente consegue curar, tá? Porém, por conta de algumas alterações, diabetes e tal, ó, a Daniela mandou uma pergunta maravilhosa, eu vou responder. Por conta de algumas alterações no nosso sistema corporal, no sistema de defesa, o HPV ele se prolifera e vira um câncer em 10 anos do momento da infecção. Para ele sair do momento de infecção até um câncer, requer vários estímulos para isso acontecer. Uma saúde sexual sem proteção, porque quando você adquire uma IST, ela não vem sozinha, ela vem com uma enxurrada de outras, tá? Uma flora vaginal prejudicada, tudo isso gera um prejuízo da evolução do HPV, tá? E o HPV, ele vai dar alteração nas células do colo, onde a gente vai fazer o Papa Nicolau para fazer esse rastreio. E o Papa Nicolau não necessariamente tem que ser feito anualmente, existe uma forma de a gente rastrear com isso, tá? E hoje em dia a gente tem o melhor teste possível, que é o teste DNA HPV. O que é isso? O teste de DNA-HPV vai nos dizer exatamente nome e sobrenome do HPV que você tem, porque a gente tem inúmeros genótipos diferentes, tá, circulando, e a gente sabe que existem genótipos que são famílias específicas desses vírus que causam mais câncer do que outros, tá? Para vocês terem uma ideia, aquelas verrugas de pele que muitas pessoas têm no mundo é HPV. Só que são HPVs não oncogênicos, são HPVs que causam verrugas de pele. Isso acontece. O que a gente está preocupado, os mais emergentes, os mais perigosos, são o 16 e o 18. Esses são os mais perigosos. Existem outros HPVs, mas que não eram os HPVs mais comuns na população brasileira, 35, 54, 62, 55, 34, são vários HPVs diferentes, que não são comuns. Então, eles também causam câncer, mas com menor frequência. Eles são HPVs mais agressivos, porque na sua forma viral, eles conseguem escapar das defesas do corpo humano. Então, eles se transformam em câncer com mais facilidade. Daí onde vem as vacinas. Ela perguntou aqui, a Daniela, sobre as vacinas que estão no SUS. As vacinas do SUS particular, elas são disponíveis para todas as pessoas com algumas questões. É o seguinte, a vacina ofertada hoje em dia pelo SUS, isso vai mudar, mas atualmente é a quadrivalente. Quadrivalente, ela tem 4 tipos de sorotipos. O 16, o 18, o 11 e o 6, que são os mais emergentes na população brasileira, onde os mais perigosos são o 16 e o 18. Já tem uma nova vacina que está disponível apenas nos serviços particulares, tá? Inclusive, eu acho que, assim, é um dos melhores investimentos da vida. Eu acho mais interessante fazer uma vacina de HPV do que de Botox, porque é o maior investimento que você possa fazer para a sua saúde a vida inteira, tanto homem quanto mulheres. E essa nona valente, ela tem 9 tipos de HPVs diferentes, 9 genótipos diferentes.
Ai, doutor, eu tomei a vacina quadrivalente, preciso tomar a nona. Eu tomei a nona, preciso tomar tal, tal, tal. Independente de qualquer vacina que você tenha feito, você já está parcialmente protegido. Você auxilia, dá um boost para o teu sistema imunológico reconhecer partes do do vírus para conseguir resolver essa questão frente à imunidade e progressão da doença. Então é maravilhoso. Tomar uma vacina da HPV é incrível. O SUS, porque são políticas populacionais de de amplo espectro, ele oferece a vacinação para pessoas sem exposição, porque elas funcionam melhor quando são feitas em pessoas que nunca foram expostas a HPV. Então, ele vai oferecer para quem? Adolescentes, meninas e meninos. Escolher uma data específica, que é dos 9 aos 14, porque é o momento onde o sistema imune já está um pouquinho melhor e ainda não teve uma exposição a ele. Então, quando a gente vai fazer a vacina da HPV nessa população específica, você dá um boost no sistema imune para quando entrar em contato com HPV, estar preparado. Então, ela é Sim. incrível. Inclusive, existem estudos que estão mostrando que quando a paciente nunca teve exposição sexual e faz a vacina, uma dose é suficiente para garantir com que ela tenha uma propriedade de defesa contra esse micro-organismo. Que maravilha, doutor. E mas essa vacina eu posso tomar em qualquer momento da vida? Até uma pergunta aqui da Daniela, né? Se já teve exposição no passado, Pode. adianta tomar? Adianta, pode, Pode? tome, vai Pode, agora, no, deve? vai agora e toma. Sai Então, de pode e casa, deve. liga para o lugar Maravilha. onde tem vacina e você vá e toma isso, toma, aproveita e vai. Se você tem oportunidade, você vai agora tomar isso. A gente faz o seguinte, ó. Só para vocês terem uma ideia, porque é interessante para mim, não sei mas é legal vocês terem essa noção como funciona. Por exemplo, eu tive HPV, eu tive HPV no colo, né? E esse HPV se proliferou até virar uma neoplasia dentro da célula. Eu não um câncer espalhado. Eu, como cirurgião ginecológico, eu vou lá, trato, retiro a lesão do HPV, curei aquela paciente frente àquela lesão que quase virou um câncer. Recomendação é tomar a vacina depois disso, para eu dar um boost no sistema imune dela, para ela se proteger posteriormente. Eu tenho 50 anos, nunca tomei vacina da HPV. Eu tenho oportunidade? Tome. Tome vacina. Olha, é isso, o nosso sistema aí ficando fortalecido. Aqui nós Tome. temos um comentário também da doutora Tânia, né? Ela fala: Olá, doutor. Sou também psicooncologista, né? E recomendo a vacina para adolescentes entre 11 e 14 anos por prevenção e criar imunidade antes da vida sexual. Muitos casos e cada vez mais jovens, né, têm ocorrido. Afinal, né, embora o SUS ele tenha falado prevenir em uma certa idade, né, cada vez Uhum. mais novo, né? Sim. Infelizmente, né, a gente vê que cada vez mais cedo as pessoas têm, as crianças, né, elas têm tido até um pouco mais de contato, né? Fala até Isso. crianças, né, porque essa idade ainda é uma criança, né? Então, ela deixou esse comentário também. É maravilhoso. A vacina. E isso é uma das grandes frustrações, porque ó, falecer de câncer de colo por conta de HPV, que é 80% praticamente de todos os casos de câncer de colo, é triste. É uma frustração médica em pleno século XXI, em 2026, a gente ainda ter caso de câncer de colo, frente que a gente tem o conhecimento de toda a estrutura e toda a história natural da doença. Na medicina a gente conhece muito, mas existem muitas limitações em algumas coisas, sabe? Mas o HPV a gente conhece tudo sobre ele, desde como infecta, como progride, quais são os fatores que progridem, como vira um câncer, como trata, como faz. E é frustrante ver pacientes que ainda têm câncer de colo, porque a gente não consegue difundir a informação adequada e não consegue mostrar para elas que isso é uma questão de resolução, uma questão de seguimento adequado, sabe? É frustrante. Com certeza. Doutor, falando um pouquinho novamente sobre a parte de HIV e AIDS, né? É, Hoje, como é que funciona em relação ao PrEP, né? Eu sei que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação ao PrEP, porque é algo ainda
de certa forma, ainda é novo, né? Muitas Uhum. pessoas ainda não ouviram falar. O PrEP, ele é apenas para profissionais do sexo? Uma pessoa comum, ela pode também ir ao SUS, começar a tomar, ou tem que ter uma vida assim com diversos parceiros para que isso possa acontecer, né? Então, como é que eu posso lidar, né, com essa prevenção, né? Eu sei que ela vai prevenir apenas da AIDS, mas como é que eu vou prevenir com o PrEP? É, o PrEP, ele é recomendado para qualquer pessoa que tenha relação sexual com parceiros diferentes, múltiplos parceiros, qualquer pessoa que deseja tomar o PrEP, qualquer ser humano pode tomar. Eu tenho, eu sou um paciente homoafetivo, eu me desejo, quero proteger, tá? Pode ir lá. É só ir no posto de referência e solicitar adquirir esse produto. Não tem notificação, não tem entrevista, não tem é, anamnese para deixar no prontuário, você não vai ser visto, ninguém vai julgar você. Qualquer pessoa que tenha desejo de estar protegido frente a isso, você pode pegar. Antigamente era recomendado para pessoas que tinham relação sexual com múltiplos parceiros sem preservativo. Mas isso foi difundido e caiu por terra. Então, todas as pessoas que têm relação sexual com parceiros e não têm parceiros fixos, pessoas que têm relação sexual com dois, três parceiros eventuais, esporádicos, não tem isso de múltiplos ou não, pode tomar o PrEP. Não tem problema. E assim, ele é super é, tranquilo de usar, tranquilo de pegar e não tem malefícios para a sua saúde. Maravilhoso. Sim, nem custos, né? Então já é De mais uma graça. forma das pessoas se prevenirem, né? E não esquecendo, é claro, do preservativo. Então, e de graça tem injeção na testa, né? Então, Com certeza. E exato. doutor, então, quais mais as outras doenças, né, que nós podemos falar, né? É, aqui tem mais uma perguntinha, né? A doutora Yasmin até comentou aqui um pouquinho em relação ao PrEP. Quanto tempo antes, né, da exposição eu preciso tomar PrEP? Então, vou ter relação hoje, nunca tomei, nossa, vou para. Não sei como que vai acontecer, né? Posso já tomar hoje e já ficar tranquila? Pode, pode. Pode, é de Eu não entendi imediato, muito assim? bem a questão dela. Eu não entendi muito bem. Ela vai falar aqui. Mandei no chat, porque senão fica fazendo eco, porque a gente está no mesmo ambiente. Vou desligar meu. Isso, obrigada. A minha pergunta, no sentido assim, para o pessoal saber, se, por exemplo, eu fui lá hoje, falei que eu quero fazer a PrEP, né? E fiz todo o procedimento. Eu estou protegido no momento que eu usei a medicação? Como que funciona isso? Tá no mudo, doutor. Então, tá mudo. Tá no mudo. Então, ela quer saber exatamente a medicação. A gente falou aqui quanto tempo ele vai fazer efeito Sim. da medicação. 7 dias. 7 dias? Sete Então, dias. A partir de 7 dias ele está em funcionamento pleno. então maravilha. Se E programar, né? Já 20 dias para começar a relações fazer o vaginais, no caso. tratamento. Uhum. Sim. E falando assim, agora você falou assim, relações vaginais, né? Deixa eu até entender. Eu só vou pegar um IST se for através de relações vaginais e anais. O sexo oral ele também pode me causar, né, alguma IST? Pode, pode. Pode? O sexo oral, como eu reiterei, não precisa ser tecnicamente o orifício, né, de certa forma. É a lesão do lugar. Quando a gente tem o sexo oral com, por exemplo, de penetração peniana dentro da boca, você pode ter lesão na glote no posterior. Então, o sêmen, se for naquela direção, ela vai fazer o depósito do vírus, pode ter HPV. Você pode ter câncer de faringe por HPV, por exemplo. Então, o sêmen vai naquela direção. E se você estiver fazendo sexo oral, por exemplo,
de uma parceira, você pode adquirir alguma coisa na lesão na sua mucosa, em caso tiver contato com as secreções. Existem formas de proteger isso, com preservativo de língua, mas não são tão difundidos porque poucas pessoas utilizam, porque elas acham que estão totalmente protegidas para tal. Mas são poucas as ISTs que são transmitidas desse jeito, porque você precisa ter uma afinidade das mucosas entre os vírus. Por exemplo, o HPV que vai causar o câncer de faringe é muito raro, não é todos. Para você transmitir o HIV, por exemplo, através de secreção de sêmen, precisa ter a lesão. A lesão precisa ser ou na mucosa da boca ou no estômago, por exemplo. Porque quando o sêmen cair no estômago, por exemplo, ele vai ser, o ambiente estomacal do ácido vai fazer com que o vírus fique inviável. Ele não consegue transmitir adequadamente, mas precisa ter essa lesão para conseguir penetrar o vírus dentro da mucosa. Mas é Entendido, possível adquirir doutor. sim. Tem Doutor que se proteger Kelly, em todos os sentidos. estamos agora nos últimos minutos, né, da nossa apresentação. Eu gostaria muito, né, que você encerrasse fazendo também, falando um pouco, resumidamente, de cada uma delas, né, o que é que a gente, assim, deixando algum alerta, né, para a população em relação a como a gente pode nos cuidar, então, esse pós-carnaval, né? A gente já falou um pouquinho sobre onde procurar, o que fazer, né, dos exames, que o médico da família também ele vai ajudar nisso, né? Então, pessoal, nossa PS está aí aberta para vocês, tá? E fazer umas considerações finais, na verdade, né? O que é que você poderia, então, agora, para concluir a nossa apresentação, esse bate-papo que foi tão enriquecedor? Ah, ótimo. O que eu deixo de mensagem estar sempre atento a certas ocasiões. Se eu tiver dúvida, é melhor procurar assistência do que ficar me remoendo em casa de certa forma. Uma lição de casa: homens, eles não apresentam doença. Eles são vetores, eles transmitem, mas é muito incomum eles apresentarem sintomas específicos. E assim, as lesões, por exemplo, de sífilis que vão ter no pênis, às vezes você não vai nem conseguir ver. Então, por mais que você ache que aquele parceiro, nossa, ele tem uma aparência limpa, uma aparência mais cuidada, se você não tiver uma confiança no parceiro, um parceiro de uma vez apenas, se proteja. Você é o seu bem mais precioso, se proteja acima de tudo. E caso você tenha essa exposição, procure ajuda, a gente vai estar sempre à disposição. Tem o Ministério da Saúde, o site deles é muito rico frente a esse tipo de coisa, de esteja. É só você dar um Google, você vai conseguir todas as informações que a gente discutiu aqui hoje. Eles são muito bons nessa parte de sífilis, HIV e outras STs de transmissão. E, acima de tudo, se cuidem, procurem assistência, use preservativo, apesar de uso do método contraceptivo, e sempre, 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 sempre ficar com essa ideia na cabeça. Não queremos pré-julgamentos, nem preconceitos. Ninguém vai achar, ai meu Deus do céu, tá com uma HPV, tá com uma clamídia. A gente quer ajudar, a gente quer resolver o seu problema. E assim, quanto mais a gente difundir a informação, mais passar essa informação adiante, mais pessoas vão ficar cientes e a gente consegue erradicar esses problemas da nossa sociedade, porque são doenças muito tranquilas de se tratar. Com certeza, doutor. Em nome da Bencorp, agradeço você ter participado do nosso bate-papo, né? Doutora Yasmin também. Foi um bate-papo super enriquecedor, né? E assim, pessoal, não existem Só perguntas idiotas, né? Então, tem uma procurem questão, saber, né, mais sobre isso. Pode tem falar, uma doutor. questão aqui que a Tatiana me mandou no chat. Quanto tempo para que o vírus HIV contamine nossas células? Isso é muito importante, muito legal ela ter reiterado isso. Só te explicando uma coisa. O HIV, ele infecta nossas células de defesa, né, os linfócitos, mas ele utiliza vários mecanismos de evasão, que é escapar do sistema de defesa, e ele utiliza vários mecanismos de adjuvância, de permitir que ele entre, permitir que isso exista, tá? Um fator muito importante se eu tiver uma saúde genital débil já, se eu tiver, por exemplo, um corrimento por vaginose, candidíase,
uma flora vaginal mais ou menos, uma lesão inflamatória dentro, por isso que eu disse, as ISTs nunca vêm sozinhas. Se isso já for existente dentro do meio onde foi feita a transmissão, ele se propaga com mais velocidade, ele infecta você com mais velocidade. E a questão do HIV é que a infecção aparece, tá? Em primeiro momento, como se fosse um resfriado. Você vai ter mal-estar, dor no corpo, e sensações como se fosse, estou resfriado, estou com uma gripe, porque todos os vírus, eles fazem essa infecção corporal de forma muito parecida. Eles têm essa ação de dar uma febre por 2 dias, você acha que está resfriado e tudo mais, mas esse quadro infeccioso não acontece no momento de transmissão. Ele tem um tempo de incubação onde ele começa a dar células, por exemplo, for a infecção via vaginal. Você tem infecção lá por baixo, ele vai ascendendo até chegar o momento de sintoma, já passou muito tempo. E esse efeito retroviral, que você vai ter essa febre, esse mal-estar, é parte de pessoa para pessoa. A gente tem um tempo de incubação específico, mas isso também pode modificar baseado em algumas coisas suas. Tenho uma debilidade imunológica, eu sou transplantado, eu tenho uma doença renal, eu tenho algum problema, isso acelera o processo infeccioso. Você, de fato, vai ter a doença. Eu acho que vocês já ouviram que alguma vez na vida você não morre de HIV, você morre por conta da debilidade imunológica que o HIV traz para você, né? Então, você vai ter, de fato, a doença muito tempo depois. Às vezes, tem paciente que está transmitindo, que transmitiu ou que fez alguma coisa que não sabe que tem a doença exatamente por conta disso. Porque ele não se comporta como uma bactéria, que você ganhou a bactéria, vai ter o sintoma, vai ficar pior, 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 e a bactéria pode te matar. O vírus, ele é um elemento com piora, ele demora, mas ele tem uma piora progressiva. Então, a gente consegue tratar o indivíduo com HIV, com infecção, o nome correto é o pessoa que convive com o vírus, a gente trata esse indivíduo de forma a controlar a doença, a gente controla mesmo. O vírus fica senescente, ele não transmite. O indivíduo que toma a terapia retroviral, ele não transmite a doença, tá? Não Tem sei se já aquela falaram. parte que fala que que já não é mais incontável, né, doutor? Quando a gente fala Isso. que as células já não são mais contáveis. Isso, a E- carga ah, viral indetectável. O Isso. indivíduo que toma a medicação do TARV, que é a terapia retroviral, inclusive é de graça, e o Brasil tem que se orgulhar, porque é o único serviço do mundo que oferece isso, e o controle de HIV é muito bom aqui. Ele não vai transmitir, não transmite nada, ele é portador. A gente, inclusive, chama casais, por exemplo, eu tenho, não tenho. A gente chama de sorodivergentes. O sorotipo é positivo, o outro é negativo, eles podem ter relação sexual desprotegida e não vai passar o HIV para eles. Mas isso é uma coisa muito mais detalhada. E a Sim. Daniela fez outra pergunta aqui. Não sei se já falaram para diagnosticar o HPV, qual o exame, quando indicado fazer periodicidade. O teste rápido é ótimo. Rápido, tranquilo, faz uma gotinha de sangue, você pode ir na UBS, pode ir em qualquer lugar, você faz isso. Periodicidade para diagnosticar. Ah, não, HPV, perdão. É Eu o estava falando HPV, sobre né? HIV. Eu já falei Sim. isso. A periodicidade da testagem das ISTs não existe, não tem uma rotina estabelecida. A gente faz de acordo com a necessidade do paciente, tá? Mas se você puder fazer, tudo bem também. Mas não tem uma rotina, vamos fazer uma vez por ano. Qual que é a necessidade de fazer uma vez por ano? Teve muitas exposições? A gente precisa saber o que acontece. Ela pergunta sobre diagnosticar HPV, qual exame e quando indicado fazer. Essa pergunta é maravilhosa. Tem duas formas de pensar disso. A gente deve fazer o teste de HPV DNA no momento mais precoce da exposição, 21 anos. É recomendado que nos 21 anos a gente vai fazer o teste DNA HPV, para entender qual vírus você tem, qual vírus você tem dentro de você teve contato. Se você tem um teste de NHPV negativo de genotipagem, eu não preciso fazer exame nenhum no período de 5 anos, tá? Já o rastreio sem o teste de NHPV, que não é mais recomendado fazer isso, a gente faz o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele não vê o vírus, ele vê o resultado do vírus.
onde eu vou ver as alterações das células infectadas pelo vírus. Então, eu vou fazer da seguinte forma: o primeiro teste 1 ano, a segunda vez no ano seguinte, e a terceira vez eu posso passar para 2 ou ver como vai funcionar. Você não precisa fazer Papa Nicolau todos os anos. A gente entende a dinâmica do vírus e como que ele se transmite, tá? E como que ele se propaga dentro do colo uterino. E você, quando vai fazer o teste, o Papa Nicolau, 2 exames com uma periodicidade específica vai nos aumentar a sensibilidade e especificidade para ver o vírus. O que que é isso? A sensibilidade do exame de Papa Nicolau é perto dos 60%. Então, eu perco muitos pacientes que poderiam ter o HPV e eu não sei. Então, o que que eu faço? Vou lá e faço de novo, o ano seguinte. Então, se eu tenho 2 exames consecutivos, a minha sensibilidade, por exemplo, aumenta muito mais. Então, eu tenho mais chance de pegar todos os pacientes com HPV. Já tem alterações celulares. Isso é o Papa Nicolau. Mas o fato de você não realizar o Papa Nicolau não contraindica ou não limita você a não ser examinada, caso tenha necessidade. Estou com corrimento estranho, estou com sangramento estranho, estou com alguma coisa que requer essa avaliação, aí a gente vai atrás, a gente chama de see and treat. Mas, assim, o Papa Nicolau é uma coisa muito boa, sem dúvida, mas ele é chato, ele é antigo e ele é É envelhecido, incômodo, né? incômodo. Hoje a gente faz o teste de DNA HPV, que é a autocoleta pela mulher. Você não precisa nem ir no médico para fazer esse exame. Você não precisa entrar, ficar lá em posição ginecológica, se expor a uma pessoa que você nunca viu na vida. Você consegue fazer a coleta em casa com um cotonetinho. Você coleta a secreção do colo, põe no tubinho e manda para o exame. Teste de DNA HPV deu negativo? Não tem HPV de alto risco? Não tem nenhum? Genotipagem bonitinha? Você não precisa fazer isso nos próximos 5 anos. É Olha maravilhoso. que muita gente não sabe disso, doutor. Isso aí foi incrível. Muito obrigada aí pela sua resposta. Tá bom? Bom, Dani, sua pergunta está então respondida. Doutor, agradeço então novamente. Obrigada pela sua participação. Com certeza esse bate-papo foi muito bom. E vai estar também disponível no YouTube. Pessoal, acessem depois. Compartilhe também, né, o nosso link com os demais para que a gente possa cada vez mais informar as pessoas, né? Então, eu acredito que aqui tiveram diversas perguntas respondidas, que as pessoas tinham dúvidas, né? E já foi aí sanadas. Obrigada, doutor. Obrigada, e a doutora Yasmin também pela sua participação. E até o próximo, então, Bem Mais Saúde. Obrigada a todos vocês por ter participado e contribuído e enriquecido ainda mais esse papo. Uma boa tarde a todos. Ai, gente, tchau, tchau. Obrigada pela presença.